Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar a falar sobre a Semana de Arte Moderna. Nas aulas anteriores, então, nós falamos do contexto histórico, do que veio, a trazer esse sentimento de mudança na arte. Depois a gente falou qual foi o funcionamento dessa Semana de Arte Moderna. Agora então nós vamos ver os frutos colhidos por conta dessa semana. Então a gente vai falar dos movimentos primitivistas. São os primeiros movimentos, então, envolvendo literatura de fato modernista. Então o primeiro deles, gente, é o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que é do ano de 1924. Nesse manifesto vê-se a ironia em relação ao bacharelismo, a busca de uma nova linguagem que expressasse o nacional, a descoberta da cultura popular e a mistura do moderno com o arcaico no Brasil. Então, gente, aqui nesse manifesto de poesia Pau-Brasil, eu tenho essa busca por uma mescla, então, do passado com esse futuro. Justamente porque eu sou fruto de coisas que eu já passei. Então, era essa linha de raciocínio da galera aqui do modernismo. Então eu não posso renegar o meu passado, eu não posso negar que, por exemplo, lá no romantismo, nós tivemos um movimento indianista. Então eu não posso negar essa parte também. E, gente, o nome do movimento é justamente Pau-Brasil para fazer esse resgate histórico. Justamente porque uma das coisas que Portugal levou do Brasil, roubou, podemos usar esse verbo, foi então o pau-brasil. Então, por isso, gente, que se resgata essa riqueza que nós tínhamos, que os portugueses levaram. Então, gente, aqui nós temos um trecho do Gilberto Mendonça Telles falando sobre vanguardas europeias e o modernismo no Brasil. Vamos entender o que ele fala aqui, então, sobre a poesia Pau-Brasil. A poesia existe nos fatos, os casebres de alçafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. Obuses de elevadores, cupos de arranha-céu e a sábia preguiça solar. A reza, o carnaval, a energia íntima, o sabiá, a hospitalidade um pouco sensual, amorosa. A saudade dos pajés e dos campos de avaliação militar. Pau-Brasil. A língua sem arcaísmos, sem erudição, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos, contra a cópia pela invenção e pela surpresa. O carnaval é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo. A formação étnica rica, riqueza vegetal. Então aqui a gente pode ver essa mescla então da cultura brasileira, justamente porque ele fala dessa energia, da nossa preguiça mesmo, de tudo isso, do nosso carnaval, mas isso não nos torna piores. Isso, gente, é a construção do que nós somos. E é justamente isso que a poesia Pau-Brasil queria trazer, a gente entender a nossa função, a nossa identidade. Na sequência, nós temos então o Manifesto da Poesia Antropofagia, que foi produzido no ano de 1928. A inspiração desse movimento vem do quadro da Tarsila do Amaral, que Raul Bopp nomeou de Abaporu. Abaporu quer dizer o comedor de gente. E ele foi publicado no primeiro número da revista Antropofagia. A antropofagia revelou-se como uma ampliação do pau-brasil. O que Oswald visou expressar nesse manifesto não foi um ideal nem rejeição, nem de imitação das referências estrangeiras, mas sim sua devoração, sua deglutição. Gente, então aqui, esse manifesto, ele vem com o quadro da Tarsila do Amaral, que todo mundo conhece, que é o Abaporu. E o nome Abaporu quer dizer comedor de gente, que tem muito a ver então com esse nome antropofagia, que a gente já vai entender o que isso quer dizer. E ele, gente, esse manifesto, que também, como a poesia Pau-Brasil, foi produzido pelo Oswald de Andrade,
ele falava justamente dessa ampliação do que ele já tinha pregado lá na Poesia Pau-Brasil. Então, ele não queria nem o ideal, nem a cópia. Ele queria o quê? A devoração, a deglutição. Por quê? Porque, gente, assim como algumas tribos indígenas faziam nos rituais antropofágicos com aqueles que capturavam, a antropofagia na arte modernista seria uma absorção da influência estrangeira para a formação de uma arte tipicamente brasileira. Para quem não sabe, gente, aqui no Brasil nós tínhamos tribos canibais. E essas tribos canibais, elas faziam o quê? Quando eles guerreavam, vamos supor, eu estou guerreando com você e eu acabo vencendo você. O que é essa coisa da antropofagia, esse movimento? Eu pego, mato essa pessoa e como a sua carne. Porque, gente, segundo a crença indígena, quando eu como essa carne, eu adquiro a sua força. Então, já que eu adquiri a força desse guerreiro, eu vou ser mais forte. Então, eles fazem essa comparação com o que a gente tem que fazer com a cultura estrangeira. Não tem problema a gente trazer, mas a gente vai devorar ela, vai deglutir, porque daí a gente vai adaptar a nossa realidade brasileira. Então, por isso, o nome desse manifesto. Para quem não lembra, acredito que todo mundo conhece, né? Esse é o quadro, então, da Tarsila do Amaral, chamado O Abaporu, que, gente, ela fez, né, no ano de 1928. Todo mundo em aula de arte já pintou esse quadro em algum momento. Então, gente, nós temos que esse movimento demonstrou-se nesse manifesto um caráter indígena das raízes do Brasil. Percebe-se o humor como traço diferenciador do caráter brasileiro e como forma crítica. Então, nós temos Tupi or not Tupi. That's the question. A alegria é a prova dos 9. Então, aqui, gente, ele trabalha com a produção dos sons. Então, Tupi é muito parecido com to be, do inglês. To be é o verbo ser. E Tupi, aqui ele está falando da tribo indígena. Então, ele faz essa ligação e, inclusive, traz, né, todo esse período em inglês. Justamente porque ser Tupi ou não ser Tupi? Eis a questão. Aí nós temos o manifesto também chamado de Verde e Amarelo, de 1924, e o grupo ANTA, de 1928. Foram dois movimentos que vieram na esteira do Pau-Brasil de Oswald de Andrade, em relação à busca daquilo que é brasileiro nas artes. Porém, apresentavam um nacionalismo conservador e, no plano social, uma visão de direita. Tanto que muitas pessoas associam, né, esse movimento Verde e Amarelo, que depois se tornou então o grupo ANTA, em 28, com movimentos ligados ao nazifascismo, justamente por conta desse extremismo. Por quê? A minha cultura é maior que a sua, então a minha cultura tem que prevalecer, sendo que não é essa a ideia. São culturas diferentes e elas podem coexistir, então. E agora a gente vai falar, então, sobre os escritores, né, da primeira geração. Nós vamos falar, então, primeiramente do Oswald de Andrade, que ele nasceu no ano de 1890, em São Paulo. Formou-se em Direito. Ele era proveniente de uma família tradicional da oligarquia paulistana. Teve uma educação privilegiada, mesmo interrompendo-a diversas vezes devido a viagens à Europa. De lá, trouxe as influências das vanguardas artísticas, que deram um embasamento estético para o nascimento do modernismo brasileiro. O Oswald de Andrade, então, gente, poeta paulista. Ele, então, gente, era formado em Direito e ele, né, possuía dinheiro, então ele conseguia muito facilmente ir à Europa. Em uma dessas viagens, então, ele traz os ideais do movimento modernista. Também, gente, ele foi o autor dos principais manifestos do modernismo, o Manifesto Pau-Brasil e o Manifesto Antropofágico. Destacou-se na literatura, principalmente na década de 1920. Em 1945, tornou-se livre docente de literatura brasileira pela USP.
faleceu no ano de 1954, já em relativo esquecimento. Sua obra veio a ser recuperada e valorizada somente a partir do fim da década de 60 e início da década de 70. Então a gente percebe que o Oswald de Andrade, ele realmente foi um poeta muito importante. Mas, gente, a sua poesia acabou sendo esquecida durante um tempo. Quem recuperou a poesia do Oswald de Andrade foram os poetas concretistas. Então, ali final da década de 60, início da década de 70. As principais características, então, da obra do Oswald de Andrade são: a característica fundamental de todas as obras literárias de Oswald de Andrade é a busca do anticonvencional, do antiforma e do anti-estabelecido. Percebe-se a intenção de criar algo novo, criar algo que destrua o tradicional, o antigo. Renova, abrindo caminhos para o surgimento de uma nova literatura brasileira. Era o soldado dianteiro na guarda avançada da arte brasileira. Então, gente, o Oswald de Andrade vai ser o modernista que mais vai levar a sério essa questão de não, a gente tem que renegar tudo que a gente tinha de arte, então. A gente tem que ter essa alteração. E a gente vê isso muito claramente na obra do Oswald de Andrade. Então, falando especificamente da sua poesia, ele procurou então fixar uma nova linguagem literária, inspirada na linguagem do povo, no linguajar cotidiano. Simultaneamente, objetivou sintetizar seus poemas, reduzir ao máximo o texto para atingir o essencial. Daí dominam muitos de suas poesias, poemas pílula e poemas minuto. Então aqui, gente, o Oswald, ele vai trazer a linguagem do povo. Então, ele não quer trazer aquelas regras, 1001 regras que nós temos. Então, ele vai fazer poemas bastante curtos, que a gente vai ler, então, alguns agora. Nós temos aqui o Capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então a gente percebe aqui, principalmente no primeiro poema, Capoeira, que ele traz realmente a linguagem do povo. Ninguém vai falar, quer apanhar. Não, a gente fala, quer apanhar? A gente vai reduzindo. Então é justamente essa linguagem usada de fato que o Oswald de Andrade vai trazer. Em pronominais, gente, ele fala assim, na gramática eu tenho que começar a frase com o verbo e depois com o pronome. Então seria dê-me. Mas quem que usa isso? A gente fala me dá e fechou. Então é bastante interessante ver essa crítica que ele faz então a esse linguajar que foge do linguajar do povo. Também nós temos vício na fala. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem teiado. E vão fazendo telhados. Amor, humor. Aqui a gente vê, principalmente nesse segundo poema, como ele realmente é bastante sintético na sua poesia. E no anterior, gente, o vício de fala, ele traz então esse linguajar das pessoas novamente. Então tem muita gente que não vai falar milho, fala mio. Então ele traz esse linguajar e não para satirizar isso, mas sim para falar, gente, é assim que o povo verdadeiramente fala. Lembrando, gente, que o Oswald de Andrade, ele também produziu prosa e ele fez a ficção. E a gente tem dois anti-romances dele, que são Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande. Ambos os textos, eles possuem uma característica essencial trazida por ele, que é a mistura de prosa e poesia. Nas duas obras não se consegue identificar se estamos lendo prosa poética ou poesia em prosa, pois os gêneros se confundem. Ou seja, gente, o Oswald, mesmo quando ele está falando de prosa, ele consegue misturar então com a poesia. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!